Estamos aqui em mais um vídeo de tutorial de objeto de aprendizagem. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês de um conceito bastante importante no ensino de química, que é a concentração. Eu sou Caio Fayad, seja muito bem-vindo a este espaço. Eu sou formado em Química e em Letras e faço doutorado em ensino de ciências. Aqui neste espaço eu trago aspectos ligados à minha pesquisa, que é relacionando química e educação das relações étnico-raciais. No momento, porém, eu estou fazendo uma pausa para tratar de alguns... Como é que eu posso dizer? Uma questão bastante importante nesse momento de ensino remoto, que são os objetos virtuais de aprendizagem. Antes que eu me esqueça, na descrição vou deixar ali para vocês um link de uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia, que eu estou fazendo para manter esse canal aqui da melhor maneira possível. Eu também deixei o meu Pix, caso alguém queira contribuir com um valor menor ou até maior do que a plataforma permite. Claro, né, gente? Ajuda quem pode, ajuda quem quer, né? Isso não é nada obrigatório, é só para dar um apoio mesmo aqui pro trabalho que eu estou desenvolvendo nas redes. Voltando pro tema do nosso vídeo, que é concentração, como vocês podem ver aí na tela, eu já estou com o objeto virtual de aprendizagem concentração aberto. Eu vou deixar o link na descrição porque ele é um pouquinho extenso, mas ele é do FET, eu já tratei desse repositório já em outros vídeos. Nos cards vou deixar aí alguns vídeos para que depois que terminar este você possa assistir os demais. Pois bem, esse objeto de aprendizagem em si, ele é relativamente... tem algumas funcionalidades aqui. Então eu vou apontar aqui com o mouse para vocês verem. Tem um tanque. Esse tanque tem uma torneira, que eu posso tirar o volume que está lá dentro. Tem essa outra torneira aqui, ó, que eu adiciono mais, no caso, um líquido, né? Que é um líquido, vamos dizer que é água por causa da coloração, né? Mas é um líquido. E também tem outras questões, ó. Tem um medidor de concentração, que ele está marcando como zero, porque eu não adicionei soluto nenhum. Aqui eu tenho uma espécie de um saleiro muito parecido com esses que tem nos bares, que tem em casa. E aqui embaixo tem uma espécie de fonte de energia, né? Está escrito aqui evaporação, ó. Se eu adicionar aqui, ele começa a evaporar esse solvente que está aqui dentro do tanque. Então qual é basicamente a ideia? A ideia é que você tenha um tanque e você adicione soluto e solvente, ou retire solvente, ou retire uma parcela dessa solução, e que você vai medindo a concentração por meio deste medidor. Quais são os conceitos que a gente pode trabalhar com esse objeto virtual de aprendizagem? Podemos trabalhar com ele aspectos de solução saturada, podemos trabalhar com ele modos de como concentrar uma solução e modos de como conseguir diluir uma solução. É um objeto virtual de aprendizagem para nível médio e talvez até para nível fundamental, talvez até seja interessante também. Para superior, obviamente, nós precisamos de coisa mais elaborada do que isso daqui. Pelo menos, a gente espera, né, que um aluno de química de nível superior já consiga entender os conceitos que esse objeto virtual de aprendizagem está trabalhando. Então vamos começar aqui pela ideia básica. Aqui está o saleiro. Tem aqui um soluto, que é um suco em pó. Eu vou adicionar aqui para vocês verem. E olha, ele muda um pouco a coloração e também começa a ter aqui a concentração. Falei para vocês que a primeira ideia que ele pode se apresentar aqui, a partir desse objeto virtual de aprendizagem é o aspecto da saturação. Então eu vou adicionar indiscriminadamente esse soluto. Ó, tá vendo que o número está aumentando? Aumenta, 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 aumenta. Já está na casa dos 2. Infelizmente tem que ser manual. Até o momento que ele vai parar. Ele vai marcar a mensagem, ó, saturado. O valor é 5.960. Eu vou continuar colocando mais. A concentração não aumenta, porém, olha o que acontece aqui no fundo do tanque. O sólido que eu vou adicionando, ele vai se depositando. Isso é um aspecto importante, né? O aluno ele precisa entender que quando uma solução satura, a concentração para de crescer, porque aquele soluto não está mais sendo dissolvido no solvente. E por isso ele está se depositando no fundo do recipiente. Um outro aspecto importante aqui foi feito com um soluto fictício, né? Um suco de pó. Vamos pegar aqui um
soluto, de uma substância mais palpável para nós químicos, vou escolher aqui o cloreto de níquel. Vou deixar também aqui nesse valor de meio litro, só para a gente ver uma coisa importante. Ó. Colocar o medidor, senão não vai conseguir medir, né? Então, se eu coloco aqui o medidor e eu vou adicionando indiscriminadamente o soluto, olha o valor que ele parou de dissolver o soluto. 5,210. Então, o valor de saturação é 5,210. Está com ponto porque esse objeto de aprendizagem ele vem da língua inglesa, tá, gente? Então, olha só. O primeiro aspecto que nós podemos tratar em relação à questão de saturação é entender que isso ele é uma questão que vai depender do soluto. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Tá vendo que está meio litro? Vamos adicionar 1 litro. Então, aquele soluto que estava depositado no fundo do recipiente, à medida que eu fui adicionando mais solvente, né? Aquele soluto foi sendo dissolvido pelo solvente acrescido. Você lembra que o valor era 5,210, né? 5,2 alguma coisa. Eu vou colocar 1 litro e eu vou adicionar mais soluto. Vou adicionar, vou adicionar, vou adicionar, vou adicionar. Olha aqui. Então, indiferente da quantidade de solvente que a gente for ter, a solução ela vai saturar em uma determinada concentração. E o valor para o cloreto de níquel é 5,210. Deu para entender aqui esse aspecto? O que eu quero mostrar para vocês é que é possível fazer comparações com esse objeto virtual de aprendizagem. Então aqui ele dá esse limite de saturação, essa concentração, 5,210. Vou colocar agora para vocês o permanganato de potássio. Então, indiferente do volume aqui de solvente, o que nos interessa é o valor da concentração. Olha agora, 0,480 e já começou a saturar o permanganato de potássio. O que isso indica? Que solutos diferentes possuem um limite de saturação diferentes. Para testar, vamos escolher aqui um outro, o sulfato de cobre. Tá lá o medidor. Vamos adicionar aqui até essa solução se tornar saturada. Ó, já saturou, o valor é 1,380. Então esse conceito de saturação é importante do aluno ter, que substâncias diferentes vão ter esse aspecto da saturação também diferenciadas. Como nós sabemos, isso dá para trabalhar muito mais na química, mas por enquanto o que esse objeto de virtual de aprendizagem nos dá, ele se limita aqui. Então nós já vimos a ideia de concentração. Eu vou agora reiniciar, eu também vou adicionar um pouco mais de volume aqui, que eu quero fazer uma demonstração. Vou adicionar aqui, sei lá, de cromato de potássio. Vou adicionar um pouquinho e vou colocar o medidor. O valor está aqui de 430. Um outro aspecto importante que dá para trabalhar com esse objeto virtual de aprendizagem é justamente a ideia de que solução ela é uma solução homogênea. E por ser homogênea, se eu tiro uma alíquota, ou seja, se eu tiro uma parcela dessa solução, a concentração daquilo que ficou não se altera, tá vendo? Estou tirando aqui, ó. Olha aqui onde está o meu cursor, olha aqui a torneira, estou tirando. E o valor não se alterou, 0,430. Agora, um outro aspecto que dá para trabalhar é com a ideia de diluição e de concentração. Eu gosto de trabalhar isso também evidenciando o aspecto matemático, porque a unidade nos revela isso, né? A concentração está expressa em mol por litro. Então você tem a quantidade de matéria que aqui está designada pelo número de mols e pela quantidade de solvente que está designado pelo volume. Observem que se a equação matemática é quantidade de matéria dividido pelo solvente, ou seja, soluto dividido por solvente, se eu aumento o numerador, ou seja, se eu aumento o soluto, o que vai me dar como resposta final? Esse valor. Esse valor vai ser maior. Então, um modo de eu concentrar uma solução seria eu aumentar a quantidade de soluto.
E é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou adicionar a soluta aqui, ó. Vou adicionar. No caso aqui, como saturou rápido, eu vou escolher um nitrato de cobalto. Ó. Vou aumentar um pouquinho aqui, que eu quero mostrar duas coisas para vocês. Vou deixar aqui 1 litro, vou colocar o cobalto, tá aqui o valor 0,207. Vou adicionar mais nitrato de cobalto. Olha, à medida que eu aumento a quantidade de soluto, eu aumento a concentração. Beleza até aqui? Tranquilo. Pensando ainda na fórmula matemática, é nessa divisão, se eu diminuo o denominador, o que acontece com o meu valor final também aumenta. Ou seja, se o denominador é solvente e se eu de alguma forma diminuir essa quantidade de solvente, esse valor também aumenta. Logo aqui nesse aspecto, a concentração fica maior. Então, como aqui nós temos um sistema de evaporação, né? Uma simulação de um sistema de evaporação. Então eu vou aumentar aqui, ó. Vou aumentar, o solvente vai evaporar. Olha o valor de concentração aumentando. Então, por esse objeto virtual de aprendizagem, dá para concentrar por duas maneiras. Aumentando a quantidade de soluto e diminuindo a quantidade de solvente. E isso é um aspecto importante. Em relação à questão da dissolução, a gente também pode pensar matematicamente. Se eu tenho uma divisão, se eu aumento o denominador, logo essa divisão vai me dar um número menor. Então, se eu quero diluir uma solução, eu tenho que aumentar a quantidade de solvente. Então, se eu aumento aqui a quantidade de solvente, olha o valor diminuindo. Deixa eu reduzir aqui para facilitar. Olha o valor, está 1,6, né? Vou aumentar a quantidade de solvente, vou aumentar devagarzinho para vocês verem o valor diminuindo. Então, mexendo com esse objeto virtual de aprendizagem e trabalhando também com os aspectos matemáticos da questão de concentração, a gente consegue ali trabalhar esses conceitos. É óbvio, professor, eu, Caio, gosto de trabalhar com aspecto matemático. Vai ter outros professores, outras linhas de ensino de química que preferem não trabalhar com aspecto matemático. E aí é algo que fica livre com relação ao seu modo de trabalhar. Mas aqui, antes de finalizar, uma coisa que eu gostaria de comentar, que é algo que eu já disse em outros vídeos, é que um objeto virtual de aprendizagem, ele não tem substância de forma isolada. É preciso que o professor coloque esse objeto dentro de um contexto de aula. Esse contexto pode ser pré-aula, pode ser durante a aula e também pode ser no pós-aula. Pré-aula seria o quê? Antes de você trabalhar um conceito, você entrega o objeto para o aluno praticar. E no pós-aula seria depois para que ele possa fixar. E durante a aula, né, durante a sua aula você acaba trabalhando, brincando um pouco com esse objeto virtual de aprendizagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe com os demais colegas professores. E se você conhece algum outro tipo de objeto virtual de aprendizagem, por favor, coloque aí nos comentários. Também coloque nos comentários, acho que é importante, se vocês conhecem outro objeto de aprendizagem que dá para trabalhar os mesmos conceitos que estão aqui colocados, os mesmos conteúdos, né? Acho que esse compartilhamento de conhecimento é muito importante neste momento. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, porque aqui eu falo sempre desses temas relacionados à química e educação. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço do Caio Fayad. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!